Olá, pessoal. O Saco de Mamanguá, no litoral do Rio de Janeiro, é um fiord? Muitas pessoas me perguntam sobre isso e é um tema bem interessante. Em termos de forma, né, aqueles vales que são penetrados pelo mar, que têm as suas vertentes abruptas, eles se assemelham muito a um fiord, que é uma feição de relevo que acontece com bastante tipicidade lá na Península Escandinava e também na Patagônia chilena. Aliás, a descrição para a forma é aquela mesmo que eu acabei de dizer, né? Um vale muito profundo, penetrado por águas oceânicas, com vertentes extremamente abruptas, verdadeiros cânions que são penetrados pela água do mar. Agora é o seguinte, galera, não dá para se confundir com forma e processo, ou seja, a forma ela pode ser muito semelhante em vários casos da evolução do relevo, mas os processos que resultaram naquele relevo são diferentes. E na geomorfologia, que é a ciência do relevo, o que importa não é a forma, mas sim o processo. Então, quando eu vou falar agora de fiord, a gente tem que ter em mente esse processo. E para a gente poder falar um pouco sobre ele, a gente tem que falar de alguns conceitos. Então, para começar, galera, o conceito de vale em U. Aqueles vales que são penetrados pelo oceano na Escandinávia e no sul da Patagônia, eles são vales em U, que são vales semelhantes a esse aqui da foto. Vales que foram evoluídos por processos erosivos que teve a influência de antigas geleiras. Então, tanto lá na Escandinávia quanto na Patagônia, aqueles vales, eles eram antigas geleiras. Só que essas geleiras, elas sofreram retração. Então, eu vou colocar aqui uma animação que vocês vão conseguir entender como que se deu essa evolução do relevo, né? Então, aqui tem uma figura e mostra ali a evolução de uma geleira em um vale normal, um vale que é esculpido por um rio. Você veja que a geleira ela vai tomando forma e o gelo ele não tem atrito. Então, ele vai deslizando para a parte inferior do vale pela própria gravidade e esse deslizar ele vai causando o desgaste lateral do vale. E esse vale, então, ele fica com vertentes muito abruptas. Então, reparem aqui nessa outra figura, né, que tem também o mesmo esquema, né, uma geleira evoluindo em vales. Quando essa geleira ela é derretida, então você tem vales muito pronunciados. E esses vales, eles parecem com a letra U, né, bem diferente do que seria um vale em V, que são vales formados pela erosão de rios. Aqui tem outras fotos aqui de vales em U, na região dos Andes, como vocês podem observar. E aqueles vales lá dos fiordes, eles são nada mais, nada menos do que antigos vales em U. Acontece o seguinte, esses vales, eles foram erodidos, eles foram penetrados pela água após a evolução deles, após a erosão, após eles terem se formado, e aí depois disso houve um reafeiçoamento do relevo, um reafeiçoamento dessas cristas, reafeiçoamento das montanhas que ficam situadas imediatamente ao lado desses vales, por um fenômeno chamado isostasia. A isostasia, ela é uma elevação vertical do relevo provocada por alívio de forças e não por tectonismo. A isostasia aconteceu bastante, tanto na Escandinávia quanto no sul da Patagônia, por conta do próprio derretimento das geleiras que existiam ali. Então, depois, como o gelo ele tem um peso muito grande, ele exerce uma pressão negativa sobre o relevo, após ele ter sido erodido, você teve essa compensação de pesos e houve uma elevação vertical do próprio terreno. A isostasia também pode acontecer no caso de erosão em regiões de antigas orogêneses. Isso, inclusive, acontece na própria Serra do Mar.
e na própria bacia do Paraná. Então, sim, a isostasia ela ocorre tanto lá na região dos fiordes, quanto na região aqui também do Brasil. Mas será que só a isostasia ela daria conta de evolução do saco do Mamanguá? Agora é o seguinte, a gente, olhando a nossa situação, a região da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, essa região do sudeste brasileiro, durante o Jurássico, durante a época do Mesozoico, ela veio sofrer a divergência que acabou formando a separação do Gondwana e evoluindo para a América do Sul e também para a África. Né? Esses são limites divergentes, são coisas comuns, todo mundo já deve estar acostumado a ter ouvido falar desse fenômeno que evoluiu para a formação do Oceano Atlântico e também dos nossos continentes modernos. Então, repare que quando isso acontece, ele acontece por conta de plumas mantélicas que provocam o fraturamento da crosta terrestre, e aí depois esse movimento divergente ele acaba fazendo com que as placas se acomodem e aí então evolua rift valleys, né? Ou seja, vales formados pela distensão dos continentes. Isso está acontecendo atualmente na região leste da África, onde a gente tem ali os grandes lagos africanos, e isso ocorreu ao longo do Cretáceo e também no Paleogeno, mais ou menos entre 80 milhões até 40 milhões de anos atrás, ocorreu aqui no Brasil. Né? E essa foi a origem, né, do Vale do Paraíba. Então, o Vale do Paraíba, ele é um vale de origem tectônica, por causa da separação ali da América do Sul da África. Então, ele foi acomodado devido à distensão. É por isso que o rio Paraíba, ele não corre no centro do Vale do Paraíba, mas sim ele ocorre mais próximo ali da Mantiqueira. Em oposição, você teve também o levantamento do relevo, formando os chamados horsts. Então, a própria Serra da Mantiqueira é um horst, e a Serra do Mar é outro horst. Aqui nessa imagem, a gente consegue ter com clareza aquilo que acontece na região do Vale do Paraíba, e a própria região da Baixada Fluminense, ela também é um Graben que foi invadido pelo mar, nesse caso, porque ele situa-se ali no nível do mar. Então, gente, essas figuras aqui, elas demonstram que existe uma diferença na origem entre esse vale, né, preenchido por água do Saco do Mamanguá e a região dos fiordes ali na Península Escandinava. Então, gente, é correto falar que o Saco do Mamanguá ele é um fiord? Não, porque, como a gente viu, o processo evolutivo foi diferente. Aqui não tivemos a atuação de geleiras dando origem a esses vales em U. Esses vales pronunciados, na verdade, eles se deram por uma erosão diferencial por conta que aquela região do contato ali da Serra do Mar com a planície litorânea é uma região cheia de falhas geológicas de uma antiga orogênese que existiu aqui há mais de 500 milhões de anos atrás, e as falhas ficaram preservadas na paisagem, são pontos de fraqueza. Então, nosso atual clima, o local onde tem falha geológica, ele tem uma resistência menor, então, por isso, os rios ficaram mais pronunciados, e depois, né, com a evolução do Graben do sul fluminense, da Baixada Fluminense, essa região foi preenchida por água, então você tem uma forma muito parecida, mas com origens bem diferentes. Então dá para dizer que são feições de relevos semelhantes, mas a origem ela é bem diferente. Então, galera, espero que tenha solucionado essas dúvidas para vocês e obrigado por ver esse vídeo.